Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de nutrição digital e hoje eu decidi fazer um vídeo específico para resistência à insulina. Por quê? Muitos de vocês têm diabetes ou estão em pré-diabetes e me perguntam, Marvin, que suplemento eu posso estar utilizando, que alimentações eu posso estar utilizando para diabetes, e hoje eu vou falar especificamente de 3 classes de alimentos que você realmente não pode estar consumindo porque eles estão completamente ligados à resistência à insulina. Então, hoje o vídeo é muito importante porque vocês ficam falando, Marvin, eu parei com álcool, parei com açúcar, parei com amido e a minha resistência à insulina ainda acontece. Por que isso acontece? Porque você não sabe o porquê aumentou essa resistência à insulina, quais são os alimentos que fazem com que você tenha resistência à insulina. Não são o carboidrato, não são o álcool, não é o açúcar. E eu vou te mostrar esses 3 classes alimentares que você deve cuidar muito, certo? Para que você não consuma esses alimentos e a partir disso você vai ter sim uma redução muito significativa e vou te trazer aqui comprovações sobre isso, certo? Então, além disso, eu vou te trazer também o real significado da glicemia, da insulinemia e também a hemoglobina glicada e dos triglicerídeos, para que você consiga entender, de uma forma simples o que significa esses parâmetros e o porquê você deve estar utilizando, olhando eles de uma outra forma, que eu vou estar comentando aqui nesse vídeo, certo? Então, um vídeo bem legal para que realmente você possa estar entendendo quais são os alimentos que estão causando essa resistência à insulina e o que significa, tu ter uma glicemia alta, uma hemoglobina glicada alta, uma insulinemia alta e triglicerídeos altos. Eu vou estar interpretando isso e trazendo isso para você de uma forma bem simples, certo? Então deixa o like, te inscreve aqui no canal porque esse vídeo está imperdível para você que não quer ter diabetes ou que você já tem diabetes e quer estar diminuindo, ele quer diminuir essa resistência à insulina. Esse vídeo é fundamental, certo? Dito isso, bora pro vídeo. Maravilha, então vamos começar esse vídeo falando sobre a glicemia, tá? A glicemia basicamente é o quanto de glicose você tem no sangue. E o que isso significa? É o quanto de glicose você está distribuindo para tuas células, ou para o teu músculo, ou para o teu cérebro, para todos os órgãos aí. Então, o que tu está distribuindo é a quantidade de glicemia. E a quantidade de insulinemia é a quantidade de insulina que está na corrente sanguínea. Certo? A partir desses 2 parâmetros, o que eu consigo identificar? Se eu tenho uma glicemia, por exemplo, uma glicemia mais baixa, ok? Mas eu tenho uma insulinemia alta, o que significa? Eu estou utilizando ali estou precisando de muita insulina para me manter baixa a minha glicose, certo? Então eu estou começando a entender que eu posso estar tendo uma resistência à insulina num futuro breve, certo? Então eu estou utilizando ali muita insulina para controlar essa glicemia. Isso é ruim. Então ainda não tem uma resistência à insulina, mas isso já mostra que não está legal. Mas o que acontece? Quando essa insulina não consegue dar conta, essa glicemia ela vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando até chegar nesse nível aqui. Chegou nesse nível, o que acontece? A insulina começa a baixar, porque ela não consegue dar conta. E vai baixando, e isso se chama resistência à insulina. Tá? Então basicamente é isso que acontece. A insulina ela tenta e não consegue, e aí a glicemia ela vai aumentando e chega um ponto que a insulina acaba forçando tanto, ali o pâncreas força tanto que acaba não conseguindo produzir mais aquela quantidade de insulina, e aí essa insulina acaba diminuindo. Então basicamente é isso que acontece. E o que eu gosto de tentar trazer aqui para vocês? A quantidade de carboidrato que você consome, que são o amido, o açúcar e o álcool, você vai conseguir ver pelo triglicerídeos no teu exame de sangue, certo? Não vai ser pela glicemia. Então a quantidade de carboidrato que você está comendo durante aquele mês, por exemplo, você vai ver no triglicerídeos. Então você não vai ver na glicemia. Isso é super importante, tá? A glicemia eu só vou conseguir ver para onde está sendo distribuído. Ok? Já a hemoglobina glicada, eu vou estar conseguindo ver ali o controle dessa glicemia, o quanto que eu estou conseguindo controlar ela. Se eu estou conseguindo deixar ela baixa, se eu estou conseguindo deixar ela, se ela está subindo mais, então eu já consigo ver como é que é essa variação dessa glicemia, certo? E aí eu consigo ver se realmente você tem ali um diabetes, se você tem um pré-diabetes, ou se você está
com esse controle estabilizado, ok? E aonde que eu quero chegar? Depois que você entendeu isso, que a glicemia não é a quantidade de carboidrato que você está consumindo, o que é importante você enxergar? Olhar agora para a resistência. Por que você está tendo resistência à insulina? Já parou para pensar sobre isso? Existem 3 classes de alimentos que fazem com que você tenha uma resistência de insulina na própria célula, certo? Então, por exemplo, uma célula muscular, a gente tem ali receptores, certo? E se você tem um consumo de gordura saturada elevada, então principalmente oriundo de carne vermelha, que tem ali uma gordura saturada, gordura animal saturada, então você tem que estar consumindo muita carne vermelha, por exemplo, você tem um alto consumo de gordura saturada, faz com que você tenha uma maior resistência à insulina. Essa resistência à insulina ela vai acontecer de não deixar essa insulina entrar ali, de não deixar esse receptor receber essa insulina, esse receptor da célula muscular, por exemplo, não vai conseguir receber. Isso causa uma resistência à insulina, causando que essa glicose não consiga entrar na célula. E essa resistência à insulina, ela acontece por conta da gordura saturada em excesso, da gordura trans, então muito encontrada nos pacotinhos, em bolachas recheadas, em biscoitos, creme cracker, então são muito encontradas nesses biscoitinhos, né, que você compra, tá? Então cuide para você não consumir tanto gordura saturada quanto gordura trans, tá? Porque eles são causadores de resistência à insulina. Eles vão entrar nas tuas células e vão causar esse sinal para que você não consiga estar recebendo essa insulina. Quando o teu intestino, certo? Indo agora para o teu intestino, quando o teu intestino tem um aumento de bactérias gram-negativas, que são bactérias que não são boas para o teu intestino, só que elas se alimentam de quais tipos de alimentos? Alimentos ricos em gordura, então, por exemplo, gordura saturada, então, por exemplo, a carne vermelha, então a pessoa que come carne vermelha todos os dias tende a ter mais essas bactérias de grãos negativas no intestino, são bactérias que são ruins, tá? E essas bactérias gram-negativas, tá, elas causam ali, elas fazem uma liberação de um item, tá, que a gente chama de LPS, acaba causando essa inflamação que vai chegar ali esse sinal na célula. Então é muito importante que você possa ter essa noção. Consumir ali alimentos ricos em gordura e ricos em proteína, então o excesso de proteína também aumenta essas bactérias gram-negativas, fazem com que você tenha ali uma maior resistência à insulina. Então são 3 coisas que você precisa estar cuidando, evitando estar comendo em excesso, porque eles são causadores dessa resistência. Você diminuindo esses alimentos, muitas pessoas que têm ali o consumo diminuído de carne vermelha, por exemplo, veganos, têm ali um risco muito menor, uma resistência à insulina muito menor do que pessoas onívoras, por conta disso, de não ter ali carne vermelha incluída nas suas refeições. Então, só trazendo esse item muito importante, que é você estar cuidando dessa inflamação. Uma vez a gente fica cuidando só da questão da glicemia, consumir menos alimentos que causam pico glicêmico e não prestamos atenção nesse outro item, que é a resistência à insulina, que você precisa prestar atenção muito, 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 porque é isso que você precisa estar melhorando. Melhorando a resistência à insulina, você consegue estar tendo ali uma absorção maior da glicose e, consequentemente, uma diminuição da glicemia, certo? Então, eu espero que eu possa ter trazido esse conhecimento para você, para que você possa estar refletindo sobre a alimentação que você tem, identificando se você está comendo muita carne vermelha, se você come muita coisa em pacotinhos, porque isso está te causando resistência à insulina, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!